Olá, tava com dificuldade de entrar aqui, travou tudo. Mas como eu sempre falo, quem sabe faz ao vivo. Boa noite para você que está ao vivo aqui comigo. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo na reprise. E eu queria te convidar a compartilhar a live, a chamar pessoas que você sabe que é importante para elas, falar de dinheiro, falar de orçamento, falar de financeiro. Se você está assistindo na gravação, ainda assim você pode compartilhar. Você pode inclusive colocar nos comentários qual é o assunto sobre finanças que você quer que a gente traga para a live. Eu faço sempre a live voltada para um conteúdo que seja do seu interesse, então seja muito bem-vindo aqui. Obrigada aí pela sua companhia e se você puder chamar os amigos, convidar pessoas, é importante para que a gente possa aqui se desenvolver juntos. E, mais uma vez, se você está na gravação, eu convido você a convidar os amigos da mesma maneira e escrever sua dúvida, sua pergunta. Quando você estiver contribuindo ou assistindo a live e achar que faz sentido o que a gente está conversando, tem os coraçõezinhos aqui embaixo. Você pode clicar e eu vou entender que está fazendo sentido. Se você quiser colocar sua pergunta, quiser colocar aí seu comentário, a gente vai interagindo, tá bom? Bem, eu queria começar conversando com você sobre o orçamento ideal, pensando em três perspectivas, né? Em geral, como é que a gente funciona na hora de pensar em orçamento? A gente primeiro pensa, né? Quais são as minhas entradas, quais vão ser as minhas saídas, e aí o que sobra eu faço em relação ao sonho, eu penso em relação a pagar dívida, eu penso em relação a futuro, a reserva de emergência e outros. E aí, esse é o convite na primeira perspectiva que eu queria trazer para você hoje, né? Nós vamos falar de três. A primeira é a mentalidade. A primeira é, em vez de a gente pensar em receitas menos despesa e aí eu ir para o que sobra, eu pensar em receitas, separar das receitas assim que eu recebo a parcela dos sonhos, a parcela para quitar dívidas e aí depois eu pago as despesas. E aí você que está em dívidas pode pensar, mas aí não é real isso para mim? Hoje eu não tenho dinheiro para nada, hoje não... Então, o convite aqui é para que a gente mude a mentalidade, a primeira perspectiva. E aí qual é o ponto? Se eu começo a separar que seja R$ 1, eu já começo a trabalhar a minha cabeça que primeiro eu separo esse montante para o que é importante e depois eu pago o que eu preciso pagar. E de novo você pode vir com ar crítico, né? Mas R$ 1 eu não faço nada com R$ 1. Calma que é a construção do pouquinho. A gente vai ter aqui numa segunda perspectiva, a gente vai falar sobre como é essa estrutura do orçamento ideal. E aí você vai ver ali que vai estar uma sugestão de 20% para os sonhos. Só que essa não é uma realidade quando a gente está começando esse processo. E aí é o pensamento. Você vai começar de R$ 1 e aí você vai aumentar para 5% e aí você vai aumentar para 20% e vai conforme você pode fazer. E aí o que acontece? Quando a gente fala de começar esse movimento de separar que seja R$ 1, você começa a pensar que você não é só um endividado. Você começa a olhar para você como um investidor. Sheila, mas eu vou investir em que com R$ 1? Então, isso é papo para outras lives, mas existem certificados de depósitos bancários falando sobre investimento de R$ 1. Você pode começar a partir de R$ 1. Onde, Sheila? Como é que eu faço? Sempre a construção do passo, né? A gente está aqui começando do passo básico de construção do orçamento ideal. Mais para frente a gente vai poder falar de investimentos, mas agora não é o momento. Agora eu queria te falar que independente se você vai colocar até na poupança, né? Que existe uma crítica, né? Colocar na poupança porque você perde o valor do seu dinheiro ali. Mas até que seja na poupança, só esse movimento de você separar antes de você pagar as contas é interessante, tá bom? Então lembrando, tá? Se você quiser fazer algum comentário, escreve aí, daqui a pouco eu leio. E se tá fazendo sentido, coraçãozinho, obrigada que eu já vi os coraçõezinhos subindo aqui. E agradeço aí, né, a sua interação. Então, eu até fiz um desenho aqui, né, pra gente pensar sobre isso. Daqui a pouco a gente vem para essa estrutura, que é a estrutura do orçamento, né? Mas pensando assim, né, qual é a mudança da mentalidade que eu queria te convidar? Em vez, então, de você, logo depois que entra as despesas,
você já pensar, opa, de cabeça para baixo não pode? Quando você pensa nas receitas, já separando as despesas e usando o que sobra, esse não é o orçamento ideal. Qual é o orçamento ideal? Você das receitas já separar um montante e aí sim pagar as despesas. Lembrando que você vai começar aqui com qualquer valor e aí você vai aumentando conforme o passar do tempo. Então a primeira preocupação não é se é R$1, se é 10, se é 100 ou se é 1.000. A primeira preocupação é você entrar nesse movimento. Então, esgotando o primeiro ponto, lembrando que a nossa live é sempre curtinha, bem objetiva, mas a ideia é que você entre em prática, senão não faz sentido, né? Porque toda live é realmente para que a gente faça algo diferente do que a gente tem feito. Até por isso que quando às vezes no ao vivo, né, eu tenho poucas pessoas, para mim o importante é que seja na reprise ou seja no ao vivo, você saia daqui e faça o movimento, entre em prática. E se você ao terminar a live percebeu que você já está fazendo o orçamento ideal, ótimo! E aí, qual é o próximo nível? Qual é o próximo passo? Tudo bem? Então, quando a gente pensa no primeiro ponto aqui, na primeira perspectiva, mentalidade. Vou por roteiro para não esquecer nada, né? O segundo ponto é pensar na estrutura. E aí, como é essa estrutura? Eu vou trazer uma sugestão de como eu aprendi, mas aí você faz do jeito que funciona melhor para você. Eu aprendi uma estrutura que, deixa eu ver se não está de cabeça para baixo de novo. 50, 30, 20. É uma maneira de até a gente de lembrar na hora de falar sobre ela, né? 50, 30, 20. E o que é esse orçamento ideal 50, 30, 20? Lembrando que a gente vai ver hoje 3 pontos nessas perspectivas de orçamento ideal. Vimos o primeiro, mentalidade, estamos no segundo, estrutura. E o que é essa estrutura 50, 30, 20? 50% é tudo que diz respeito aos seus gastos essenciais. Aquele tipo de gasto que se você não pagar, você perde o conforto, você perde qualidade de vida. Então, não pagou a luz, é gasto essencial. Ficou sem água, vai afetar a sua qualidade de vida, é gasto social. É gasto essencial. E aí, 30% é o que esses 30%? 30% é o estilo de vida. Sim, estilo de vida entra aí o quê? O que eu gosto de fazer, mas que não afeta, né? Como, por exemplo, ficar sem luz e ficar sem água. E aí, por exemplo, pode entrar aí restaurante, cinema, aquelas coisinhas assim que para nós é importante, mas que às vezes para o outro pode parecer desnecessário. Por exemplo, os cremes. Outro dia eu estava observando, né? Vou fazer 40 anos, as marcas de expressões, né? E aí eu pensei, não quero fazer procedimento estético, porque eu tenho medo mesmo, né? Não tenho nada contra quem faça, mas não tenho vontade de fazer. Falei, vou ter que investir nos cremes. Os cremes aí, estilo de vida. Para mim é importante, né? Ficar com a cutis bonitona. E aí é preciso pensar sobre isso, né? Você ter realmente os 30% para as coisas que você gosta, para as coisas que são importantes para você. Aí lembrando lá, né, da nossa fatia, a gente tem 50% dos gastos essenciais, as contas principais, 30% o estilo de vida, que entra essas coisas que são importantes para nós, e 20% seria tanto sonho quanto uma reserva de quitação de dívidas. E aí, lembrando, a gente está começando esse movimento, né? A gente está começando a pensar sobre educação financeira. Então, não fica já, né, numa defensiva de que 20% é surreal, não dá para fazer. Construção. Você vai começar com R$1 por semana, com R$1 por mês, com qualquer valor para começar esse movimento de investidor. E aí, conforme você for aumentando, é legal que você faça esse acompanhamento de quanto você está progredindo, porque aí você está trabalhando o seu cérebro, a sua mentalidade, para a construção dessa personalidade de investidor. Então, assim, no início, dá até medo de abrir conta na corretora. Eu conheço muitas amigas que ficam, mas é seguro, mas eu tenho medo de na hora do imposto. É tanto medo que a gente prefere não ser investidor, prefere ficar nesse lugar de botar na conta corrente que tem rendimento. E ali o rendimento não é o
melhor dos mundos. É melhor estar ali do que estar até em outro local, né? Desvalorizando, mas não é uma conta que renda, né? Que tenha rendimentos, que é interessante para o seu dinheiro. Só que para chegar nesse lugar de começar a investir, pensar em renda variável, começar a falar de bitcoins, criptomoedas, a gente tem que dar alguns passos para trás. A gente precisa construir o nosso orçamento ideal. E aí esses 20% que eu falo de sonhos, falo de reserva de segurança ou reserva ainda para quitação de dívida, esses 20% também vão estar ali o sonho de investir mais, o sonho de investir em algo que tenha maior rentabilidade. E aí, assim, é diferente. Tem uma cliente, né, que veio me abordar falando assim, eu vi um vídeo de um cara no deserto e eu tô pensando em entrar firme com os 20 mil reais. E aí é preciso ter cuidado. É o seu dinheiro que você guardou, 20 mil reais, né? É um porte interessante. Não é dessa maneira, um vídeo de internet falando que você vai ganhar um montão de dinheiro e você ir lá investindo. É preciso começar do começo. Orçamento ideal, pensamento de iniciante, como é que eu vou agir para sobrar, né? Para ter esse valor para começar a reservar de forma mensal. O que é investimentos de renda fixa, o que é investimento de renda variável. E aí sim eu vou graduando esses níveis de conhecimento para chegar ao ponto de investir. E aí, ainda mais com propaganda de internet, né? Falando de retorno fácil. Nós vamos ver em lives futuras, quando a gente for falar de investimento, que se você quer uma alta rentabilidade, você não consegue uma alta segurança. Então, assim, existe um tripé nos investimentos de liquidez, segurança e rentabilidade. Não é papo para hoje, mas só para te alertar. Ouça primeiro o movimento do orçamento ideal, comece a construir isso. Ainda que você esteja endividado, você pode iniciar esse movimento e para frente você vai começar a pensar sobre investimento e outros, tudo bem? Então, toda vez que a gente for falar de orçamento ideal, a gente tem que passar por 3 pontos. Primeiro, a mentalidade. Obrigada pelos coraçõezinhos. Eu falei no início da live, né, que os coraçõezinhos indicam que está fazendo sentido e é legal para eu perceber essa interação. Lembrando que se você quiser escrever nos comentários, daqui a pouquinho eu leio, tá? Eu não consigo ler e prestar atenção, senão me desconcentro aqui. Então, nós falamos de mentalidade, falamos de estrutura e agora, por último, eu queria falar de gestão. Gestão é quem cuida, a melhor pessoa para cuidar do seu dinheiro é você. Então, você já aprendeu na mentalidade que pode ser R$1. Não é o fato do quanto, é o fato desse movimento de você começar. Segundo, nós falamos sobre a estrutura. Aqui eu aprendi, estou passando para você conforme eu aprendi, 50, 30, 20, onde a ideia é de 50% ser seus gastos essenciais, algo que você não pode deixar de pagar porque afeta a sua qualidade de vida. 30% é seu estilo de vida, e aí estão as coisas que você gosta, que são valorosas para você, mas que não afeta a qualidade da sua vida, são importantes. Até dei o exemplo dos meus cremes. E por último, gestão. Gestão do quê? Gestão do que está no 50%, gestão do que está no 30%. Porque às vezes você está deixando de colocar nos 20% só porque você não está vendo os ralos que tem, seja nos 50% ou seja nos 30%. E aí, quais são esses ralos? Quais são essas oportunidades? Se nós estamos falando de assinaturas, que tal avaliar as assinaturas que você tem aí e você não usa? Por exemplo, aqui no Rio a gente tem a bike do Itaú. Quantas pessoas assinam a bike? Eu não sei quanto está agora, mas estava R$21,90, R$25,90 mensal. E aí você pode falar, mas R$21? Por favor, Shirley. R$21 que você pode separar para começar a ser a construção dos seus 20%. Em vez de ser R$1, R$25. E aí você tem a assinatura da Bike Itaú e nem anda de bicicleta, e nem usa esse negócio. Cancela isso. Academia, fez anual, nem vai na academia. Se você fez anual para te obrigar a ir, essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia para uma construção de hábitos é você começar com pouquinho. Então paga um mês e tenta ir 2 vezes na semana. Deu certo? Paga o segundo mês. E aí depois que você estiver indo 3 meses,
Veja se tem o plano trimestral, depois semestral e aí sim o anual. Então, às vezes, a gente querendo vantagens, a gente acaba gastando dinheiro, um dinheiro que pode ser destinado à reserva lá dos 20%. Cursos. Para de comprar cursos se você é daqueles que está comprando curso atrás de curso para se preparar, não sei o quanto quer se preparar e não termina os cursos que você compra. Você só está fazendo investimentos que não tem retorno, não é porque o curso é ruim, mas é porque você não coloca em prática o curso, não assiste, não se dedica. Então, faça um compromisso com você, eu não compro curso mais nenhum, até assistir pelo menos a 5 módulos e aplicar. Então, é importante que você avalie aonde estão os ralos. Ah, toda sexta-feira eu dou um valor X para fazer manutenção, mas eu nem checo se está precisando de manutenção no item tal. Esse valor que você já está separando semanalmente e que você nem sabe se está servindo ou não para aquela manutenção, pode ser revertida para a sua reserva de sonhos. Então, meu convite é para que você não perca essa visão de gestão, de tomar conta, porque é importante. Então, recapitulando, né? Mentalidade, sair dessa mentalidade de que não adianta o pouquinho, não adianta ser R$1. Ir para a mentalidade de que é importante começar esse movimento de investir. Segundo ponto, estrutura. 50, 30, 20. O que está nesses 50% que são essenciais? É essencial mesmo? Beleza. 30% estilo de vida, coisas que são importantes para mim, mas que não afetam a minha qualidade de vida. Essas coisas são realmente importantes? Eu estou usando o que eu estou pagando? Então, avalie todos os clubes, todas as assinaturas, todas as coisas que estão envolvidas com seu pagamento de cartão de crédito recorrente, para que você elimine esse valor desses lugares e leve para os 20% dos sonhos. Outro exemplo, anuidade de cartão. Às vezes você nem viu que já está cobrando anuidade, você não era cobrado, você era isento. Então vai lá, liga para o cartão e tem anuidade. E não fique preso à anuidade, a não ser que você queira as vantagens daquela anuidade. Mas se não for isso, vai para o cartão sem anuidade. Tem muitos cartões no mercado, né, que podem te atender nesse quesito. Telefone, internet. Eu tenho uma amiga que nós almoçamos ontem e ela estava falando que estavam oferecendo não sei quantos gigas a mais de internet e aí ela nem usa o que ela já tem e que ela estava pagando um valor alto. Aí eu falei para ela, olha, eu pago um valor metade disso e eu tenho internet boa. Aí ela falou assim, nossa, eu tô há tanto tempo nessa empresa que eu nunca nem questionei o valor. Então, talvez seja o momento de você falar, olha, tem outra operadora com valor mais interessante, o mesmo pacote de dados e eu queria rever esse valor. Às vezes vale a pena você fazer a portabilidade. Não tenha medo de sair de uma companhia para o outro, a não ser que seja o uso de telefone numa região muito específica. Por exemplo, no interior onde minha avó mora, lá em Ponta Alegre, interior de Maracanã, lá no Pará, só pega uma determinada operadora. Então, quando eu tô lá, é um sacrifício, não pega tão bem. Mas se eu quisesse ter uma qualidade de telefonia ali naquela região, eu teria que ser exclusiva daquela operadora. Mas se não é seu caso, você está na cidade grande, então assim, pensa sobre isso, tá? Gestão. Então, fechamos os 3 aspectos. Eu queria agradecer a tua companhia, agradecer você que está assistindo na reprise, como eu disse, né? É importante para mim, seja no ao vivo, seja na reprise, a sua interação. Obrigada pelos corações. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Só boa noite. Obrigada, Leone, pelo aí o comentário, né? O apoio. E eu queria fazer esse convite para você, né? Para que você todas as quintas-feiras esteja aqui às 18 horas, para a gente fazer essa interação, para a gente se desenvolver. Eu até fiz o desenho hoje, né, para melhorar a visualização do que a gente tem como orçamento ideal e que não é legal, para a gente pensar no que tem que ser, né? Tem que ser primeiro tirar da receita seus sonhos e depois pensar nas despesas. Vimos aqui o orçamento ideal, em que eu separo 50% para os meus gastos essenciais, 30% para o meu estilo de vida e 20% para os sonhos. Então, ainda que você esteja endividado, ainda que sua renda esteja comprometida,
Não deixe de separar valores para você investir. Não deixe de você separar valores para você começar a ter uma reserva de sonhos. Mais para frente eu vou compartilhar com vocês aqui um sonho que está sendo construído e que só é possível porque existe a reserva de sonhos, porque é um montante, né, de gastos. E aí, quando você pensa no montante de gastos, você fala, não dá para realizar esse sonho, é muito distante. Só que dá, só que a construção do pouquinho. Todo mês você separando um montante para que depois você consiga realizar. E eu vou te contar essa história mais para frente. Vou fazer um suspense aqui só para que eu possa documentar e compartilhar com você depois, tá bom? Bem, Glaucineide, chegou aqui no finalzinho, mas a live vai ficar gravada. Eu espero que você possa estar com a gente na próxima quinta-feira às 18 horas. Obrigada por quem esteve ao vivo, obrigada para você que está na reprise e eu te aguardo. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau!